Respire e diga sim. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Respire e Diga Sim. Muito prazer, eu sou a Carolina Mânica, eu sou atriz e apresentadora desse podcast. Todas nós temos um momento da nossa vida em que temos que dizer sim. Sim para nós mesmas e sim para a nossa individualidade. Eu acho que o grande marco da nossa vida está quando a gente se dá conta dessa individuação, em que dizer sim é dizer não, intrinsecamente, para uma série de padrões que já não nos cabem e também não nos servem mais. Esse podcast é sobre isso. Sobre mulheres brilhantes que estão à frente de um tempo, sobre a sua história, sobre a sua trajetória, sobre os seus anseios e também as suas reflexões. A minha convidada de hoje é diretora, roteirista, dramaturga, atriz e crítica teatral. É considerada a primeira roteirista trans da televisão e eu a conheci no teatro, de onde, ao meu entender, eu acho que vem a sua formação e que possibilitou a ela se desdobrar em tantas camadas de uma forma tão sólida. Lu Maza. Oi, Carol. Obrigada pela generosa apresentação. Ah, que bom! Você gostou da minha apresentação? Adorei. Eu adoro escrever essa apresentação. Eu sempre me repito aqui, muitas vezes eu me repito, eu digo, nossa, eu adoro escrever essa apresentação. Porque é o ponto de conexão, assim, quando você, né, você sai de uma bio, assim, você vai para uma subjetividade, né? Sim. Não, é como se você me mostrasse o retrato. É. Porque a imagem em si sou eu mesma, né? Mas você mostra como você me capta, né? Uhum. Através dessa apresentação. Então é muito bonito. Ah, que bom. Obrigada. Fiquei feliz. E aí a gente sempre começa o podcast, né? Esse videocast aqui, com a seguinte pergunta. Quando foi que você respirou e disse sim para você mesma? Eu acho que é inevitável eu responder que foi no momento que eu disse sim à minha mulheridade publicamente, porque eu acho que tem vários momentos simbólicos em que eu vou dizendo sim, né, para mim mesma, e acho que é um percurso que está muito longe de terminar. Mas eu acho que esse ponto foi um ponto de transformação muito forte na minha vida, porque eu já tinha uma certa maturidade, eu já tinha alcançado algum reconhecimento que eu batalhei muito para alcançar, que foi muito difícil de alcançar. E, de repente, eu decido justamente dizer sim para mim mesma, que estava sufocada dentro de uma imagem, de um invólucro que foi dado, né, por uma padronização social. Uhum. E que eu falo, não, eu não aguento mais, eu preciso respirar, eu preciso colocar a cabeça para fora da água. E aí eu acho que nós estávamos falando um pouquinho antes de começar sobre, enfim, né, algumas ideias que eu acho que tem a ver com o nosso inconsciente. E eu acho que essa imagem, né, de estar embaixo d'água, estar ali. Então, essa mulher que eu sou estava ali embaixo d'água, submersa em profundezas incalculáveis, e que eu fui tentando soterrar ao longo do tempo, e que eu acho que a sociedade também vai estimulando esse aterramento. Só que uma hora eu acho que eu rompo todas as rochas que se criaram, toda a lama que se criou, toda a água, e saio, respiro. E aí quando eu saio, eu acho que tem essa, eu acho que pensando em mitos, ao invés de ser vista como monstro, eu sou vista como sereia. Que lindo! Nossa, que lindo isso! Você se sentiu, em algum momento, quando você estava soterrada, um monstro? Sim, eu acho que todas nós que de alguma forma
divergimos do que esperam, né? Do que alguém disse em algum momento da história que deveria ser. Uhum. Temos esse medo, temos essa impressão e muitas vezes de fato somos tratadas dessa forma. A monstruosidade não só no sentido do feio, do violento, do cruel, mas a monstruosidade no sentido do inumano, né? Do que está desumanizado, que está fora do escopo da humanidade. Então, sim, em muitos momentos eu sentia que isso que eu tinha consciência e vivenciava intimamente desde criança era algo que poderia ser visto como monstruosidade. Então, obviamente, fiz tudo que podia para esconder esse monstro, né? Até entender que não era um monstro, pelo contrário, né? E esperando um pouco que o mundo ao redor fosse me tratar mal como a um monstro, eu fui surpreendida na minha trajetória pessoal, é bom pontuar, Sim. eu fui surpreendida por esse olhar de encantamento e não de repulsa. E isso também me potencializou naquele momento e até hoje, obviamente. Porque o que eu achava que seria, de repente, algo a esconder, pelo contrário, era algo que eu precisava tirar d'água para brilhar. Era sua força, né? Era sua força. Agora, você acha que você foi construindo uma rede que poderia te suportar nesse processo? Tipo, poderia te suportar no sentido em te dar um suporte para que você pudesse emergir? E por isso você sentiu essa expansão? A rede, para mim, é o que você falou na sua apresentação, porque a rede foi o teatro. O teatro realmente, o tempo todo na minha vida, foi o que me orientou e o que me educou, o que me formou como ser humano, como mulher. É o que eu carrego, seja para que linguagem eu for. E mais uma vez, nesse momento, que era um momento, né, de eu preciso respirar, eu não tinha necessariamente uma rede de apoio ao meu lado, eu não tinha necessariamente pessoas próximas a mim com quem eu pudesse trocar no mesmo nível de identificação. E, de repente, eu recebo um convite para integrar um elenco de um espetáculo só de pessoas trans. Que incrível. E ali foi a minha grande universidade social para entender, para além do que é subjetivo, da minha mulheridade que é subjetiva e que me acompanha desde sempre, ela eu conheço, ela eu vou descobrindo e redescobrindo, mas ela é a minha velha companheira. Agora, entender a identidade trans, entender questões sociais, isso eu tive no teatro, no processo desse espetáculo, que se chamava Cabaré Transperipatético, que os Sátiros fez em 2018. E no momento que eu comecei a falar e me mostrar na rede social, o Rodolfo Garcia Vasquez, diretor, me procurou e falou: estou fazendo um espetáculo, pesquisando esse tema. Eu já confiava no Rodolfo plenamente, no Ivan Cabral, de muitos anos, né, de Praça Roosevelt. E eu falei para ele: tudo bem, eu só não quero entrar em cena. Ele falou: não, mas é para entrar em cena. E aí eu senti o meu corpo sendo convocado ao teatro e o meu corpo em contato com aqueles outros corpos, com aquelas outras vivências, com aquelas outras trajetórias. Eu acho que me formou ali como uma pessoa com uma consciência maior sobre a minha própria identidade. É como se o palco ele te desse um lugar para realmente existir, assim, como existir a sua identidade. Eu acho que sim, muitas vezes, né? Eu acho que o teatro ele surge na vida das pessoas como esse local de extravasar, né? No meu caso, eu nem acho que seja isso exatamente. Eu não atuo tanto, apesar dessa ser minha primeira formação.
Então eu tenho uma visão um pouco mais de fora, né? E a exposição é diferente para mim. A relação da exposição é diferente. Então, esse processo, né, do extravasar, da catarse, não é algo que faz parte da minha natureza. Entende? Entendi. E aí, ali que estava a provocação. Sim. A provocação estava, vamos lá, você não quer? Vamos lá. Tipo assim. E aí, eu me emociono porque, para mim, é simbólico. E no final das contas, a minha cena se tornou um baile de debutante que eu não tive. Que maravilhoso. E aí, enfim, fez todo o sentido do mundo para mim aquilo, né? Foi ali que eu conheci as mulheres trans que me ensinaram tantas coisas. Uma delas que se tornou minha mãe, como a gente diz dentro da comunidade. Os homens trans e transmasculinos por quem eu me tornei apaixonada. Então, porque de fato éramos entre nós, né, uma força muito grande coletiva de se apoiar, cada um vindo de um lugar com. Então foi muito especial. E de novo, né, o teatro me provocando a me expor, a falar, não, vai. E eu com medo dessa exposição, com medo do que... Porque, obviamente, né, sendo uma pessoa que já tinha algum reconhecimento antes, existem comentários, piadas, fofocas, coisas meio sem sentido e tal. E você fica tensa, né, de se revelar nesse lugar. E às vezes um pequeno olhar, né, o quanto ele é capaz de nos colocar num lugar de se encapsular, né? Exatamente. Se as pessoas tivessem noção da responsabilidade que elas têm com o seu olhar, né? Nossa, elas pensariam muito, né? Mas é que eu acho que as pessoas não estão com seus olhares preparados, né? Sim. Às vezes elas estão com os olhares abertos. Eu acho que nesse processo elas estiveram. Eu esperava ter uma repulsa, acabei sendo indicada atriz revelação naquele ano. Sim. E eu achei tão divertido. Eu falei, gente, eu tô atuando há 20 anos. Que lindo, olha que mágico o poder. Sim. E de fato é simbólico essa revelação, né? Claro. Esse lugar. Então... Tudo muito forte, né? A palavra, né? Agora, é isso. Num momento em que as pessoas queriam olhar e estavam dispostas a ver. Porque muitas vezes as pessoas não estão realmente interessadas em ver. Então, por mais que você mostre, elas nunca vão enxergar. Elas não estão preparadas, né? Não. E esse preparo muitas vezes vem da ignorância. E da insegurança. E da insegurança e do medo. E aí eu acho que quando é esse caso, é possível o diálogo e é interessante essa busca pela transformação, pelo entendimento, pela compreensão do outro, por estabelecer essa ponte com o diferente, porque com as iguais as pontes já estão postas. Claro. Né? Agora, com o diferente, que é preciso buscar. E aí eu tenho a sensação que hoje a gente vive exatamente essa grande crise, né? Assim, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, no mundo todo, né? Essa mega polarização, né? Não é porque as pessoas começaram a pensar diferente do que elas pensavam antes, no sentido de que sempre houve um pensamento mais conservador, um pensamento mais progressista. A diferença é que agora nós queremos nos isolar entre nós. Nós não temos nenhuma flexibilidade e nenhum interesse em dialogar com esse outro. Claro. Que faz parte dessa existência junto com a gente e que opera esse mundo da mesma forma que a gente. E que muitas vezes vai decidir o resultado da eleição diferente do que aquele que a gente imaginava. E nós teríamos que dialogar com isso e construir essa história do presente conjuntamente. Mas nesse período histórico, né, eu acho que também
com a questão da rede social, com a ideia dessa definição de cerco, né, de bolha cada vez maior, né, e de uma bolha que, inclusive, ela vai sendo manipulada, né, pelo algoritmo, ela vai sendo manipulada, mas essa bolha vai te dando uma noção de mundo que é uma perspectiva muito egoísta nossa, e que a ideia do outro perde o sentido. Eu não quero estabelecer contato com o outro, eu não quero conversar com o outro. Não, eu vou deletar todos os bolsonaristas da minha vida. Não, pera, eu deveria estar conversando com essas pessoas, Mas entendendo como? o que aconteceu, né? Então, aí que tá. Como é que você faz a ponte? Eu não sei, como que você constrói ponte com o ódio? Pois é, difícil, né? É. Eu acho que tem a resposta cristã, que é com amor. E é uma resposta bonita mesmo. Sim, ela é poética. Não sei, na prática, se só o amor é suficiente. Eu acho que, para além do amor, é preciso inteligência, perspicácia e muita paciência. E eu acho que uma generosidade não sobre-humana, humana mesmo, que a gente esquece, mas uma generosidade de experimentar essa alteridade com quem a gente não gosta, com quem é diferente da gente, com quem que revela o lado obscuro da humanidade que existe em nós também. Porque a crueldade, a violência, o mal é tão humano quanto a bondade, né? A Concordo. beleza. Então, ao invés de negar essa troca com esse outro tão indigesto, tão incômodo, eu tenho pensado e buscado a comunicação e a tentativa de ponte. E não é fácil, não tenho resultados concretos para te dar, para te apresentar aqui, mas me parece que é o único meio de coexistência. Sim. Porque senão vamos ficar cada vez mais isolados nos nossos mundinhos, nas nossas perspectivas políticas e sociais, e achando que o mundo é isso, é essa visão. Né? E aí vem o resultado de uma eleição e é um tapa na cara de todo mundo, e todo mundo fica, oi, como? Eu Gente, já sabia. Também, Sabia. óbvio, sabíamos. É. Óbvio que sabíamos. É coerente a história. Não é a história que nós queríamos que fosse, mas nessa história eu não sou a roteirista. Pois é. Exatamente. Então, eu quero dialogar com essa realidade, eu quero dialogar com essas pessoas, eu quero entender essas pessoas. Mas é que eu acho que a coisa vai para um extremo tão pesado que eu fico me perguntando, assim, também, como que você se preserva. Você tem que estar muito em paz com você e muito trabalhado espiritualmente para conseguir não entrar num movimento autodestrutivo, porque é forte, né? É muito forte. É forte. O que vem é forte, né? É Saca? forte, é desolador. É. Mas volto ao ponto de que é preciso comunicar, porque senão a gente está reproduzindo o mesmo comportamento desse outro lado, digamos assim, que a gente está criticando. Sim, eu só acho que também a gente pode ter ferramentas para isso, né? Sim, estratégicas. Por exemplo, o audiovisual, né? Por exemplo, o teatro, por exemplo, sei lá, como é que você, de alguma forma, alguma coisa, você vai conseguindo se espalhar, né? Tipo, é um podcast, é um videocast, é um filme, é uma peça. Eu acho que a arte é o grande catalisador dessa ponte. Sim. Né? E é por isso que eu vejo essa guerra, essa resistência com a arte, assim. Sim. Vontade de atacar a arte, vamos acabar com a cultura. Porque a arte, na verdade, me parece ser a grande ferramenta catalisadora da ponte. Com certeza. Com certeza. Principalmente essa arte que vai transcender as diferenças ideológicas, né? E tocar no âmago da humanidade que une a todos nós, ao mais bestial dos seres humanos, ao mais celestial deles. Então,
essa arte que causa isso, realmente ela é perigosa para os interesses de quem se alimenta dessa subdivisão, de quem se beneficia jogando, seja para uma plateia, seja para outra. Porque se esse podcast fosse outro, a conversa seria inversa, né? Total. Então, assim, e esses dois mundos coexistem. Sim. Então, o que eu estou tentando é, como eu faço com a minha arte, com o meu discurso, com a minha vida, para mostrar que nós estamos mais próximos do que a gente imagina. Né? Que para além de uma série de discursos que inclusive são reproduzidos de forma vazia muitas vezes, por pessoas que, se você começa a conversar, você entende que elas nem acreditam de fato naquele discurso que elas estão operando, reproduzindo, eu quero justamente dialogar com esse mundo, eu quero dialogar com, sei lá, eu quero dialogar com o agro, eu quero entender a juventude agro do Brasil, por exemplo. Eu quero entender o centro-oeste brasileiro. Esse, por exemplo, tem sido um dos meus desejos mais latentes hoje. Eu quero entender o centro-oeste brasileiro. Por quê? Porque dali houve um movimento que, obviamente, é alicerçado por uma questão econômica do agronegócio e do que ele gera economicamente, né, para as pessoas que deles se beneficiam. E essa transformação, eu acho, gera uma rapidez de deslocamento social que muitas vezes não é acompanhada pela mesma estrutura de educação e cultura. E aí você tem, de fato, pessoas que têm um poder e que alcançaram esse poder, mas que não tem instrumentalização, não tem o vocabulário para poder fazer as próprias escolhas. E aí, ao invés de dizer sim para si mesmas, as pessoas reproduzem e seguem um caminho, uma via que apareceu como a via narrativa que deve ser seguida nesse momento. Porque a vida também é narrativa, né? O tempo todo. O tempo todo. A gente não tem como conter a vida inteira, né? Então, o que a gente contém são as narrativas. Né? As memórias são narrativas. Essa é uma narrativa que a gente está construindo aqui juntas, né? E eu acho que muito do mundo e da transformação do mundo vem através dessas narrativas. Né? Quando a gente começa a mudar a narrativa do mundo, quando a gente começa a mudar a narrativa social, seja a perspectiva, seja de quem a gente está contando as histórias, eu acho que a gente começa a ampliar um pouco o nosso horizonte. Para fazer isso bem, eu preciso incluir todos. Todos querem dizer todos que eu gosto, todos que eu me identifico, mas também todos aqueles que diferem de mim. E esse é o desafio. Eu obviamente, quero e pretendo falar com as mulheres, com as pessoas pretas, com as pessoas trans, mas eu preciso falar com as pessoas brancas, eu preciso falar com as pessoas evangélicas, eu preciso falar com as pessoas do centro-oeste brasileiro. Eu quero falar com elas, não só preciso, eu quero ouvi-las. E eu quero falar algo para elas. Por mais difícil que essa conversa seja. É uma coragem, né? Coragem. Ou loucura, né? Entre a coragem e a loucura. Mas eu acho que é importantíssimo, né? Você conseguir se deslocar desse lugar de conforto, né? Sim. E buscar esse... Eu acho que nesse momento do mundo, o que me parece que é o destaque é a polarização. Então, como trabalhamos enquanto humanidade para nos lembrar que não estamos em polos opostos dessa forma, que o mundo não é binário desta forma. Até porque, se você pensa na complexidade do ser humano, né, você não pode reduzir o ser humano entre lado positivo e negativo, né?
Tipo, existe toda uma gama de frações aí que nos compõem, né? Sim. Então a gente reduz muito, a gente reduz demais a nossa própria existência, né? Num isso ou aquilo, num certo ou errado, num bom ou ruim. E eu acho que a gente teve um momento também muito interessante que, né, nesses últimos anos, assim, que houve uma ascensão de discussões e pautas progressistas, como as questões de identidades, mas também há a evolução dessas pautas conservadoras. Sim. Né? Que eu acho que as coisas se acompanham. Elas se acompanham, exatamente. Eu acho que é isso que precisa ser entendido. Exatamente. Elas são reflexos, né? Elas são reflexos. Então, como a gente vai, em que momento a gente vai encontrar o equilíbrio, né? Em que momento a gente vai conseguir? Será que a gente consegue? Será que a gente já conseguiu historicamente, enquanto humanidade, enquanto civilização, o equilíbrio? Não. Socorro! Mas precisamos, né? É a busca, né? É, claro. É o desejo, né? É o que... Então... É o sonho. É o sonho. É a utopia. É a utopia. A grande utopia é essa. Né? Conseguir encontrar esse equilíbrio planetário, né? Pra gente conseguir sobreviver. But não é tão simples assim. Mas eu acho que é muito importante a gente pensar que nessas leis, nessa lei básica, né? Ação e reação, né? Então, acho que às vezes existe uma ingenuidade em achar que se você vai expor um ponto, esse ponto não causa um reflexo, né? Não causa uma reação. Claro que causa. Ao mesmo tempo, também, eu acho que a gente nunca viveu num mundo tão diverso e com tanto espaço para diversidade, né? Obviamente, a gente nunca viveu num mundo com tanto ódio a isso, mas é porque agora ela existe, né? Não, e eu acho que porque, justamente, como não foi um processo que deveria ser um processo natural, orgânico da civilização, Sim. e sim um acerto de contas atrasadas, há uma transformação social muito vertical nesse sentido, o que é maravilhoso. Só que para algumas pessoas é assustador. Sim. Para algumas pessoas é como se, em alguns casos, como o caso de gênero, por exemplo, né, de identidade de gênero, que causa tantas discussões. Por quê? Porque mexe numa crença tão basal do ser humano que, se ele acredita, ele fala, não, tudo bem, pode realmente, por que não? Pode ser... Se ele acredita nisso, ele vai precisar rever toda a vida dele. O casamento, ele vai precisar rever o trabalho que ele escolheu, ele vai precisar rever a rua que ele... E aí acabou. Exatamente. É muita perturbação. Né? Então é melhor, vamos manter o que foi pré-estabelecido. Vamos impedir isso, né? Não entra no meu raio para eu não precisar me olhar, né? Exatamente. Porque é um convite a se autoconhecer, né? A você conhecer os seus limites, as suas fronteiras, né? As suas barreiras. E entender que crenças não são nossas, né? Porque a crença é o que eu escolho. Mas é que para você respeitar o outro, você tem que estar em paz. Mas é difícil estar em paz. Claro! É difícil é super estar difícil. Em paz, né? Mas no caos também operamos, né? Somos obrigadas a operar no caos. Então, o que a gente faz enquanto isso, né? A gente acende o incenso? O incenso é uma boa. Né? Mas é isso, né? Meu incenso tem sido as séries, o que eu tenho escrito, o que eu tenho feito, para tentar incensar mesmo um pouco esses ares. Sim. Né? E muito no desejo de ser popular, que também é algo que eu acho que a gente vai perdendo nos últimos tempos. E o popular inclui a galera do Centro-Oeste. Um beijo. Me chame pro próximo rodeio. Não, porque é isso, né? A gente pensar como a gente dialoga com a lógica, né, daquele universo, com rodeio, né? Claro. É muito machista, né? O universo é machista, é violento, mas é real. Existe.
tá lá, e existem várias mulheres lá. Sim. Então, como a gente dialoga com elas? Sim. E também respeita, né? Também você tem que olhar pro outro, né? Com respeito também, né? Quando a gente quer receber respeito, a gente tem que respeitar o outro também, né? Então, como é que a gente respeita a diferença daquilo que pra gente seria, tipo, a falta de respeito, né? Sabe que tem uma coisa que eu penso muito? Qual que é o seu defeito disfarçado de qualidade? Eu tenho me feito essa pergunta. Qual que é o seu defeito, a sua pior característica, que é disfarçada de qualidade? Tipo assim, você age no mundo de uma forma que é uma qualidade. Às vezes é você, tipo, agradar todo mundo. Às vezes é você enaltecer sempre o outro. Mas o que tá por trás disso? Qual que é a tua carência que tá por trás disso? É uma pergunta objetiva ou é só retórica? Não, eu acho que eu te ouvindo, penso que é que eu não queria dar essa resposta. Parece uma resposta meio coach, assim, Mas é ótimo. Mas eu acho que a ideia de trabalhar demais, que é visto como uma qualidade, única e exclusivamente por um sentido capital, né? Bom dizer, não tem capital, seja financeiro, seja o capital da imagem, da visibilidade, que é um capital muito importante hoje, né? Um ativo importante hoje. E, na verdade, eu me vejo hoje percebendo que ter tornado a minha vida só trabalho, praticamente, óbvio, né? Quer dizer que quando tiro o trabalho, eu estou sem chão, né? E o que isso te une com a galera lá do Centro-Oeste? Eu acho que tantas coisas, né? Porque da mesma forma como você trabalha nesse sentido de se afirmar em cima dessa necessidade de estar sempre nessa produtividade, eles são a produtividade também. Exatamente. Que fazem o Brasil girar, literalmente, né? Então você entende exatamente. Quando o mecanismo, né? É. Você, na verdade, continua, é uma outra forma, mas é a mesma escravização capitalista, né? Exatamente. É a mesma. E aí, pra gente é muito legal, porque eu tô fazendo arte, tô fazendo cultura, tô fazendo filmes, então é super bacana e tal. Mas não, tem um excesso que não é uma qualidade. Tem um excesso que, de fato, acho que vem por querer manter essa engrenagem, essa rodinha sem parar. Mesmo quando, às vezes, o corpo, a mente ou o coração estão falando, gata, calma, segura a onda. Parece que você não consegue parar, né? A vida que a gente vive, nós estamos em São Paulo, o contexto de São Paulo, tudo isso faz que... né? E, de fato, une, porque estamos ali no mesmo mecanismo. Cabe a nós que temos consciência e elaboração sobre isso, talvez o esforço generoso em estabelecer a ponte com quem não tenha. É isso. É aí que eu queria chegar. É isso que eu queria chegar. Por isso eu entrei com essa pergunta. Maravilhosa. E é óbvio, né, assim, eu tenho falado do Centro-Oeste, o Centro-Oeste é quase que um imaginário, né, assim como o Velho Oeste foi para os Estados Unidos, e quando a gente fala do Texas, né, e liga o Texas a um pensamento conservador, etc., é óbvio que existe uma miríade de subjetividades nesse contexto, claro, né? Claro. Mas eu acho que é só um símbolo mesmo para falar sobre isso, né? Então, de fato, né, eu quero muito que o meu filme e a minha peça e a minha série sejam assistidas pela mesma pessoa que escuta Maiara e Maraísa, que eu acho maravilhosa. Beijo, eu meninas. Eu também adoro. Eu também amo todas elas. Né? Então, ou mais, né? Ou que escutam os caras lá, com as suas letras que são machistas, que são... E que, de repente, se o cara rebate um pouco com uma série ali, com o filme, daí isso vai ampliando um pouco mais a visão dele, flexibilizando um pouco mais essa reprodução de comportamento, né?
justamente que é alimentada para que a engrenagem continue sem parar. Exatamente. Só conversa boa. É só conversa boa. Coisa vai. E aí, quais são os próximos projetos, assim, que a gente vai poder, tipo, pensar sobre isso tudo? Essa é uma pergunta clássica, quais são os próximos projetos, né? Exato. Mas eu não sei se ela faz sentido aqui, né? Não. Não faz Nenhum. nenhum sentido, assim, quais são os próximos projetos. Sobreviver aos próximos dias. Exatamente. E encontrar poesia. Exatamente. Conseguir atravessar um dia chuvoso e escolher uma roupa com brilho para lembrar que somos diamantes e estamos aqui para brilhar. E que se o outro tá, né, ofuscado, se o outro tá apagado, que bom poder carregar o brilho, porque esse reflexo vai iluminar aquela alma. Então, esse é o projeto, Carol. Que lindo, gente. A gente vai acabar por aqui. Caramba, foi muito bom. Lu, muito obrigada. Eu fico muito honrada com essa troca e com tudo que você coloca aqui de uma forma tão evoluída no seu pensamento, assim, né? Porque quando a gente faz parte do diferente, né? É muito fácil a gente querer fugir do outro, né? E eu acho que todos nós somos diferentes, né? Quando a gente consegue entender a humanidade, que cada um é diferente por existir, a gente começa a dar outros passos. E acho que essa tua missão, ela tá dada, assim, né? Reconhecer a humanidade no outro, né? Porque em nós mesmos é fácil, né? Mas no outro. É, muito lindo. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada. Incrível conversar com você. E muito obrigada a todos vocês que nos ouviram. Sigam a Lu nas redes sociais. Que mergulho! Mergulhem comigo. Que grande mergulho. Muito obrigada. E até a próxima. Respire e diga sim.